1 Samuel capítulo 4. Filisteus vencem Israel. E veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu a peleja com os filisteus e armou suas tendas junto a Ebenezer. E os filisteus armaram suas tendas junto a Afeque. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair contra Israel. E estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque estes mortalmente feriram do exército no campo cerca de 4.000 homens. E havendo voltado o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos desde Siló até nós a arca do pacto do Senhor, para que, quando ela vier no meio de nós, ela nos livre para fora da mão de nossos inimigos. Portanto, o povo enviou mensageiros a Siló e trouxeram desde lá a arca do pacto do Senhor dos Exércitos, o qual, estando habitando entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca do pacto de Deus. E ao chegar a arca do pacto do Senhor para dentro do arraial, todo o Israel gritou com grande grito de júbilo, até que a terra estremeceu. E os filisteus, ouvindo o barulho de clamor de júbilo, disseram: Que barulho de tão grande clamor de júbilo é este, no arraial dos hebreus? Então perceberam que a arca do Senhor tinha chegado para dentro do arraial. Por isso os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio para dentro do arraial. E diziam mais: Ai de nós, porque tal coisa nunca jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará para fora da mão desses grandiosos deuses? Estes são os deuses que feriram aos egípcios com cada tipo de pragas no deserto. Mostrai-vos fortes e sede e comportai-vos como homens, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir aos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portanto, sede e comportai-vos como homens e pelejai. Então pelejaram os filisteus, Israel foi ferido, fugindo cada homem para dentro das suas próprias tendas. E foi tão grande a matança que caíram de Israel 30.000 homens a pé. A arca do pacto é capturada pelos filisteus, morte de Ofni e Finéias, filho de Eli. E foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, foram mortos. Então o homem de Benjamim correu para fora da linha de batalha e chegou no mesmo dia a Siló, com as suas vestes tendo sido rasgadas e com terra sobre a sua cabeça. E chegando ele, eis que ele estava assentado sobre uma cadeira com cobertura ao lado do caminho, olhando para longe atentamente, porquanto seu coração estava tremente de temor por causa da arca de Deus. Entrando, pois, aquele homem e anunciando isto na cidade, toda a cidade gritou alto em choro. E Eli, ouvindo o barulho dos gritos, disse: Que barulho devoroso é esse? Então aquele homem se apressou e veio e anunciou isso a Eli. E era Eli da idade de 98 anos, e estavam os seus olhos tão escurecidos que ele já não podia ver. E disse aquele homem a Eli: Eu sou que venho desde a linha de batalha, porque eu fugi hoje desde a linha de batalha. E disse ele: Que coisa sucedeu, filho meu? Então respondeu o mensageiro e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve também grande matança entre o povo. E além disso, também teus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Eli cai e morre. Esposa de Finéias morre ao dar à luz, e Icabode, de Israel, se foi a glória. E sucedeu que, quando ele fez menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado da porta, e quebrou-se o seu pescoço, e ele morreu. Porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado Israel 40 anos. E estando sua nora, a esposa de Finéias, grávida e próxima de dar à luz, e ouvindo estas notícias de que a arca de Deus fora tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E quase ao tempo em que ela ia morrendo, disseram as mulheres que estavam postadas ao lado dela: Não temas, pois desta luz um filho. Ela, porém, não respondeu, nem colocou seu coração sobre isso. E ela deu ao menino o nome de Icabode, dizendo: De Israel se foi a glória, porque a arca de Deus havia sido tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. E disse ela: De Israel a glória foi levada, como despojo de guerra, pois foi tomada a arca de Deus.
1 Samuel, capítulo 5. Aflições dos filisteus por terem capturado a arca. Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a trouxeram desde Ebenezer até Asdode. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a trouxeram para dentro da casa de Dagom e a puseram ao lado de Dagom. E quando aqueles habitantes de Asdode levantaram-se cedo na madrugada do dia seguinte, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. E tomaram a Dagom e tornaram a pô-lo no seu lugar. E levantando-se cedo ao alvorecer da madrugada do dia seguinte, eis que Dagom jazia caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor, e a cabeça de Dagom e ambas as palmas das suas mãos cortadas fora estavam sob o degrau soleira da porta. Somente o tronco de Dagom foi deixado a ele. Por isso, nem o sacerdote de Dagom, nem nenhum de todos os que entram na casa de Dagom, pisam sob o degrau soleira da porta de Dagom, em Asdode, até este dia de hoje. Porém, a mão do Senhor foi pesada sobre os asdoditas, e os devastou, e os feriu com hemorroidas, tumores, em Asdode e nos seus limites. Vendo então os homens de Asdode que assim foi, disseram: Não habite conosco a arca de Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom, nosso Deus. Por isso eles enviaram mensageiros e congregaram a si todos os príncipes dos filisteus e disseram: Que faremos nós da arca do Deus de Israel? E responderam: A arca do Deus de Israel será levada em direção oposta até Gate. Assim levaram a arca do Deus de Israel em direção oposta até ali. E sucedeu que, tão logo a levaram em direção oposta, a mão do Senhor veio contra aquela cidade com muito grande destruição. Pois ele feriu aos homens daquela cidade desde o pequeno até o grande, e eles tinham hemorroidas, tumores nas partes íntimas. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom. Sucedeu, porém, que, vindo a arca de Deus a Ecrom, os ecronitas gritaram alto em choro, dizendo: Transportaram em direção oposta a arca do Deus de Israel para nós, para fazerem morrer a nós e a nosso povo. E enviaram e congregaram todos os príncipes dos filisteus e disseram: Mandai embora a arca do Deus de Israel, e torne isso de volta para o lugar próprio dele, para que não mate nem a nós, nem ao nosso povo. Porque havia mortal destruição através de toda a cidade, e a mão de Deus ali pesava excedentemente. E os homens que não morriam estavam tão feridos com hemorroidas, tumores, que o grito de dor da cidade subia até o céu. Primeiro Samuel, capítulo 6. Filisteus enviam a arca para fora de suas terras. Havendo, pois, estado a arca do Senhor na terra dos filisteus durante 7 meses, os filisteus chamaram os sacerdotes e os adivinhadores, dizendo: Que faremos nós com a arca do Senhor? Faze-nos saber como tornaremos a enviar isso para o lugar dele. Os quais disseram: Se enviardes a arca do Deus de Israel, não a envieis vazia, porém sem falta retornareis a ele uma oferta para o sacrifício pela culpa. Então sereis curados. Se vos fará conhecer por qual razão a sua mão não se retira para longe de vós. Então disseram: Qual é o sacrifício pela culpa que lhe havemos de enviar de volta como reparação? E eles responderam: Segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 hemorroidas, tumores de ouro e 5 ratos de ouro. Por quanto a praga é uma mesma sobre todos vós, e sobre todos os vossos príncipes. Fazei, pois, umas imagens das vossas hemorroidas, tumores, e imagens dos vossos ratos, que andam destruindo a terra, e dai glória ao Deus de Israel. Porventura ele aliviará sua mão de sobre vós, e de sobre os vossos deuses, e sobre a vossa terra. Por que, pois, endureceríeis o vosso coração, como os egípcios e Faraó endureceram os seus corações? Porventura, depois de ele os haver tratado tão severamente mal, eles não os deixaram ir, e não se foram eles? Agora, pois, fazei um carro novo, e tomai 2 vacas jovens que estão amamentando, sobre as quais não tenha subido nenhum jugo, e atrelai as vacas jovens à haste do carro. E trazei de volta os bezerros delas, de seguir atrás delas, para dentro do anexo da casa. Então tomai a arca do Senhor, e ponde-a sobre o carro, e colocai
em um cofre ao seu lado as joias de ouro, que para ele, a vez de enviar de volta como pagamento, como oferta para sacrifício pela culpa, e assim enviareis para que ela se vá. Vede então, se ela subir pelo caminho do limite dele, a Bet-Semes, então foi ele quem nos fez este grande mal, e se não, saberemos que não nos tocou a sua mão, e que isto nos sucedeu por acaso. E assim fizeram aqueles homens e tomaram 2 vacas jovens que amamentavam, e as ataram à haste do carro, e fecharam seus bezerros dentro do anexo da casa. E puseram a arca do Senhor sobre o carro, como também o cofre com os ratos de ouro e com as imagens das hemorroidas, tumores deles. Então as vacas jovens se encaminharam diretamente no caminho pelo caminho de Bet-Semes e seguiram ao longo da estrada elevada, andando e mugindo, sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda. E os príncipes dos filisteus foram atrás delas até o limite de Bet-Semes. Chegada da arca a Bet-Semes, a 30 quilômetros de Jerusalém. E estavam os de Bet-Semes ceifando a ceifa do trigo no vale, e levantando seus olhos viram a arca, e vendo-a regozijaram-se. E o carro veio ao campo de Josué, o Bet-Semita, e parou e permaneceu ali, onde havia uma grande pedra. E os Bet-Semitas fenderam a madeira do carro e ofereceram as vacas jovens ao Senhor em holocausto. E os levitas desceram a arca do Senhor, como também o cofre que estava junto a ela, em que estavam as joias de ouro, e puseram eles sobre aquela grande pedra. E os homens de Bet-Semes ofereceram holocaustos e sacrificaram sacrifícios ao Senhor naquele mesmo dia. E vendo aquilo, os 5 príncipes dos filisteus voltaram para Ecrom no mesmo dia. Estas, pois, são as hemorroidas tumores de ouro que os filisteus enviaram de volta como pagamento ao Senhor, em sacrifício pela culpa, por Asdod, uma, por Gaza, uma, outra, por Ascalon, uma outra, por Gate, uma outra, por Ecrom, uma outra. Como também os ratos de ouro, segundo o número de todas as cidades dos filisteus, que pertenciam aos 5 príncipes, desde as cidades muradas fortificadas até as aldeias do campo, até a grande pedra de Abel, sob a qual puseram para baixo a arca do Senhor, cuja pedra ainda permanece até o dia de hoje no campo de Josué, o Bet-Semita. E ele mortalmente feriu os homens de Bet-Semes, porquanto tinham olhado para dentro da arca do Senhor. Mortalmente feriu do povo 50.070 homens. Então o povo chorou, lamentando, porquanto o Senhor tinha mortalmente ferido muitos do povo com uma grande matança. Então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia permanecer em pé diante da face do Senhor, este santo Deus? E para quem ela subirá desde nós? Enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Quiriate-Jearim, dizendo: os filisteus trouxeram de volta a arca do Senhor. Descei, pois, e a pegai, e fazei subir para vós mesmos.